o vento soprava sobre o rio Nilo como uma canção antiga. As águas refletiam o ouro do amanhecer, e por um instante, parecia que o próprio Egito despertava de um sonho milenar. Nas margens do rio, entre palmeiras e colunas quebradas, uma jovem sacerdotisa chamada Neferu ajoelhava-se diante de uma estátua coberta de loto. Essa era Ísis, a mãe de todas as coisas. Essa, aquela que chorou as águas do Nilo e devolveu vida ao corpo de Osíris. Aquela cuja voz, diziam, podia acalmar o coração dos mortos. Neferu mergulhou as mãos na água e ergueu-las ao céu. O templo de Ísis, em Philae, ainda resistia, mesmo após a queda dos grandes faraós, mesmo quando Roma tomara o Egito. Os sacerdotes haviam partido ou se escondido, mas ela permanecia, guardando o último fogo do culto proibido. Naquela manhã, porém, o vento mudou. O som das aves silenciou, e o rio tornou-se imóvel como selho. Neferu sentiu o ar vibrar ao redor dela, um murmúrio baixo, como uma voz sussurrando dentro da alma. Filha das águas, o meu nome não deve morrer. Assustada, ela recuou. A estátua parecia brilhar sob o sol nascente, e o lótus em suas mãos abriu-se lentamente, revelando um coração de ouro. Neferu compreendeu. Ísis a chamava. O culto esquecido estava prestes a renascer. Neferu partiu ao cair da noite, quando o deserto assumia a cor do cobre. Antigo, deixou para trás as colunas de Philae e o murmúrio do Nilo, levando apenas um amuleto com o olho de Ísis e um jarro de água. O ar sagrada. O caminho diante dela parecia infinito, dunas, ruínas e estrelas que cintilavam como segredos. Diziam que os últimos sacerdotes de Ísis haviam fugido para o oeste, para templos soterrados pela areia, onde os ecos ainda guardavam prece. Proibidas. Neferu seguia sem mapa, guiada apenas pelos sonhos, e em cada sonho, via a mesma visão: um trono dourado, coberto por asas abertas, e uma mulher envolta em véus, cujos olhos brilhavam como o próprio sol. No segundo dia, encontrou o primeiro vestígio, entre pedras cobertas de hieróglifos, um símbolo de Ísis entalhado, o Ti, o nó sagrado. Ela ajoelhou-se, tocou a pedra, e o vento soprou novamente, quente, carregando um perfume de lótus e incenso. Por um instante, ouviu um cântico distante, vozes femininas entoando hinos esquecidos. Ó Ísis, senhora das marés e dos ventos, renasce da areia, desperta das sombras. Neferu seguiu o som até uma fenda nas rochas. Dentro dela, uma escadaria ia para a escuridão. Cada degrau parecia pulsar sob seus pés, como se o templo respirasse, como se a deusa a esperasse lá embaixo. Com o coração acelerado, ela desceu. A escuridão a envolveu completamente, mas sua fé era uma tocha acesa. E quando chegou ao fim da escada, viu algo que e suas mãos tremerem. A última chama de sua lamparina tremia quando Neferu chegou ao fundo da escadaria. O ar ali era denso, antigo, saturado. O de incenso esquecido. E diante dela, o que parecia impossível, um templo vivo, oculto. Sob a areia por séculos, as colunas estavam cobertas de hieróglifos dourados que ainda brilhavam à luz fraca. Nas paredes, Ísis surgia em 1000 formas: mulher, ave, estrela, como se o próprio tempo tivesse se parado para adorá-la. No centro, um altar de alabastro irradiava um brilho suave, e sobre ele, repousava um vaso com água que não secava. Neferu aproximou-se, ajoelhando-se com reverência, mas antes que tocasse o altar, ouviu passos leves ecoando entre as colunas. De dentro das sombras, 3 figuras emergiram. Eram mulheres, com mantos azuis e dourados, e traziam o mesmo símbolo em volta do pés. Coço, o nó da vida. Você ouviu o chamado, disse a mais velha,
com voz suave e grave. A deusa mostrou o caminho, respondeu Nef. Eru, a voz quase um sussurro. As três se entreolharam. Havia emoção em S. E os olhos, esperança e temor. A mais jovem deu um passo à frente e disse: há muito o mundo esqueceu o nome dela, mas as estrelas ainda o pronunciam em silêncio. Talvez seja chegada a hora de lembrá-lo. As sacerdotisas levaram Neferu até o centro do templo, onde uma chama azul. Ela ardia sobre uma taça de bronze. Ali, elas se uniram em cântico, e a voz das quatro se tornou uma só. Um eco suave que parecia mover as paredes, como se Ísis respirasse através dele. O ar se encheu de luz dourada, e Neferu sentiu algo dentro dela despertar, uma lembrança antiga, uma força que vem há de muito antes de seu nascimento, aquele que carregue a chama da mãe não pode apagá-la, pois ela vive em todos os corações que ainda lembram o amor. Quando o cântico terminou, a chama azul se ergueu como uma coluna de fogo, iluminando o rosto de Neferu. E pela primeira vez, ela viu, na superfície do altar, o reflexo de Ísis sorrindo para ela. Durante meses, Neferu e as três sacerdotisas caminharam pelo Egito como sombras. Viajavam à noite, escondendo-se entre ruínas e oásis esquecidos. Onde quer que passassem, deixavam um símbolo gravado na pedra, o Ti, como sinal secreto para aqueles que ainda lembravam o nome da deusa. O povo sofria sob o peso de Roma. Os templos antigos haviam sido convertidos em altares estrangeiros, e o nome de Ísis era proibido de ser pronunciado. Mas nas margens do Nilo, entre mercadores e lavadeiras, a voz da deusa começava a ressurgir, suave como o vento do deserto. Às vezes, Neferu encontrava fiéis escondidos, antigos sacerdotes, mães que ainda acendiam incenso às escondidas, marinheiros que juravam ver o reflexo da deusa nas águas. Eles se juntavam em segredo, reunidos sob a lua, e entoavam hinos abafados. Ó Ísis, Senhora do véu e da luz, protege teus filhos do esqueque e mento. Mas a fé renascida tinha um preço. Os mensageiros de Roma começaram a ouvir rumores de um novo culto nascido entre as areias. Um culto que falava de renascimento, de misericórdia e de poder feminino, ideias que o império não podia tolerar. Numa madrugada silenciosa, enquanto o grupo descansava perto de Ebas, Neferu ouviu o som de cavalos ao longe. Tropas romanas, com tochas em punho, a pé, aproximavam-se. As sacerdotisas se entreolharam. Neferu sabia, se fossem capturadas, o nome de Ísis seria perdido. O para sempre. Ela olhou para o céu e murmurou: Mãe, guia-me. E quando as tochas iluminaram as areias, Neferu ergueu o amuleto do Ti e o vento se levantou, forte, súbito, como um grito divino. A tempestade de areia envolveu o acampamento, ocultando tudo sob um manto dourado. E quando o vento cessou, as sacerdotisas haviam desaparecido. O deserto engoliu as sacerdotisas, mas não para destruí-las, e sim para escondê-las. Por 3 dias e 3 noites, Neferu caminhou entre dunas sem fim, guiada por um falcão que voava sobre ela, cortando o céu em círculos lentos. Quando a exaustão quase a venceu, o falcão pousou diante de uma montanha de pedra negra. Ali, entre fissuras antigas, havia uma abertura estreita. Neferu entra. A passagem conduzia a um vale oculto, onde palmeiras e fontes brotavam no meio da areia. 10. No centro, erguia-se um pequeno templo de colunas partidas, e no topo do pórtico, o nome de Ísis ainda brilhava em hieróglifos dourados. As outras sacerdotisas esperavam lá, e o vento que as havia protegido agora soprava leve, trazendo o perfume de flores que só cresciam à sombra do sagrado. Neferu ajoelhou-se diante do altar. Sobre ele, repousava uma estátua de Ísis,
com asas abertas, feita de alabastro translúcido. Uma das sacerdotisas se aproximou e disse: aqui é o refúgio do Lótus. Poucos o conhecem. Foi erguido quando Roma ainda era apenas o eco. Distante, Néferu fechou os olhos e sentiu uma presença ao seu redor, quente, acolhedora, infinita. E pela primeira vez, compreendeu o verdadeiro sentido do culto. Não é poder o que a deusa deseja. É memória. É amor. É lembrar aos homens que tudo o que nasce, morre. E tudo o que morre, renasce sob o mesmo sol. Com lágrimas nos olhos, Néferu depositou o Ti sobre o peito da estátua. A pedra pareceu pulsar levemente, e um raio de luz atravessou o teto rachado, iluminando o altar. As quatro se uniram em silêncio, e naquele instante, o templo inteiro respirou, como se Ísis, por um breve momento, voltasse a viver. Através delas, os anos passaram como grãos de areia ao vento. O mundo mudava, reis e impérios se erguiam e caíam, mas no vale oculto, o refúgio do Lótus permanecia intocado, protegido pelo silêncio pela fé. Néferu, agora mais velha, caminhava lentamente entre as colunas cobertas de trepadeiras. Em suas mãos, o mesmo amuleto do Ti, polido pelo tempo e pelas orações. Ao redor, jovens iniciadas acendiam lamparina, se entoavam cânticos suaves. O culto havia sobrevivido, pequeno, invisível aos olhos do império, mas vivo. Durante as noites, ela escrevia. Usava pincéis finos mergulhados em tinta dourada, e sobre longos rolos de papiro, registrava os segredos da deusa. Sobre a alma que nunca morre, sobre o amor que cura o que a morte separa, sobre o poder das mulheres que mantém o mundo em equilíbrio. Quando a última chama se apagar, escreveu Néferu, o nome de Ísis dormirá apenas por um tempo, pois o coração humano sempre revolta a buscar a mãe. Certa madrugada, ela subiu até o topo da montanha. De lá, viu o Nilo brilhar ao longe, como uma serpente de luz cortando o deserto. Sorriu, sentindo o vento quente no rosto. Sabia que seu tempo na terra terminava, mas o da deusa não. Ao nascer do sol, deitou-se diante do altar, com o amuleto sobre o peito. As outras sacerdotisas a cercaram, em silêncio. E quando o primeiro raio de luz tocou o rosto de Néferu, ela partiu, leve, serena, como se tivesse se dissolvido na própria claridade. A chama azul do altar se ergueu uma última vez, e o templo foi novamente envolto pelo sono das eras. Milênios se passaram. O deserto engoliu impérios, cidades e reis. O nome de Ísis tornou-se mito, sua imagem esquecida sob a poeira do tempo. Até que, em uma manhã de 1892, um grupo de arqueólogos britânicos exploravam uma região isolada próxima a Assuã. Entre rochas e dunas, um deles percebeu uma fenda na montanha, estreita, quase invisível. Curioso, acendeu uma tocha e entrou. O que encontrou foi mais do que ruínas. O ar ali era perfumado, o chão coberto de pétalas fossilizadas, e no centro, um altar ainda intacto, o mesmo do refúgio do Lótus. A chama azul não ardia mais, mas o vaso sagrado ainda continha água cristalina. Entre fragmentos e entalhes, o arqueólogo encontrou um rolo de papiro envolto em linho seco. Com mãos trêmulas, desenrolou-o e leu as palavras douradas, escritas em hieróglifos antigos. Aqueles que buscarem a verdade devem ouvir o silêncio, pois no coração das águas e da mulher, a vida recomeça eternamente. Por um instante, a tocha vacilou, e o ar pareceu vibrar. Uma brisa quente soprou dentro da caverna, e o som do Nilo ecoou distante, como uma canção. O arqueólogo olhou para a estátua de Ísis, e jurou que seus olhos haviam se aberto por um segundo, refletindo a luz do fogo. Dias depois, o achado foi levado ao Cairo.
Os estudiosos chamaram aquele texto de o Evangelho da Deusa Mãe. Mas, se os antigos teriam dito algo mais simples: Isis havia despertado, porque os deuses não morrem. Eles apenas esperam que a humanidade volte a lembrar, e que uma nova filha, como Neferu, ouça novamente a voz que sussurra através do vento do deserto: meu nome não deve morrer.